Vamos continuar, que eu parei no 10º e agora nós vamos para o 11º item importante para que a gente possa entender aqui todos os fatores de rejeição. Não expressar sua opinião por medo de julgamento. Putz, essa é complicado, né? Você imagine se a gente resolve fazer um vídeo na internet, começar um canal e tivesse medo dos haters, por exemplo, da opinião dos outros. Você jamais faria um trabalho para ajudar o próximo a desenvolver-se, a crescer, se você ficasse prestando atenção no que vão dizer. Todo mundo é contra quando você quer fazer alguma coisa, todo mundo estranha, mas você tem que progredir. E isso é para tudo, sabe? Às vezes você deixa de dar uma opinião numa conversa com medo de ser rejeitado, porque você carrega o princípio da rejeição. Às vezes você não está entendendo que uma ideia pode ser rejeitada sim, democracia, eu posso aceitar ou não aceitar a sua ideia. Não a pessoa, isso é preconceito, é outra coisa, entende? Então, eu posso sim, e claro, com educação, não preciso ser aquele sincerão, né, que arrebenta todo mundo, né? Eu posso falar de um jeito correto, tranquilo, até de certa forma gentil, e sendo gentil e amoroso com o próximo, né? Mas tem gente que não consegue. Tem gente que não consegue porque tem medo, não vou falar o que eu penso, senão vou ser rejeitado. Esse é o 11º. Agora vamos para o 12º. Não se considerar interessante. É engraçado, né? A gente costuma achar as pessoas de fora interessante, mas você não se achar interessante? Como assim? Eu tenho que ter, de alguma forma, um mistério comigo mesmo. Eu mesmo tenho que, às vezes, tentar entender o que eu sou. Por que eu faço as coisas que eu faço? O meu maior mistério é o meu subconsciente manifestando no consciente. E às vezes esse vai e volta me passa desapercebido, mas eu tenho que ter essa curiosidade, eu acho interessante esse processo. Nós temos que nos interessar por nós mesmos, nos interessar pelo nosso processo de pensar. E com a auto-rejeição, com a rejeição, a gente faz o quê? A gente não se interessa, a gente não se acha interessante. Eu não me acho interessante, então que mistério outra pessoa vai ter quando conhecer você? Quando desejar a sua amizade? Não tem nada demais não, eu sou uma pessoa comum, viu? Eu sou extremamente comum, mediano, não tem nada de interessante na minha vida, ela é não sei o quê. Tá, não sei o quê. Eu fiquei sabendo que você tocou você tocou violão aquele dia lá, numa apresentação coletiva, né? Não, mas foi só uma palhinha, não sei o quê. Não, você sim, você tem alguma coisa que você é bom, sim, ok? Então, isso é um processo de rejeição. 13º, pedir desculpas o tempo todo. A pessoa, desculpa, foi mal, desculpa, não sei o quê. Olha, foi sem intenção, não queria. Não sei o quê, como é que é? Não, para. Foi exatamente o que eu disse. Eu falei isso assim, assim, assado. Você aquele dia falou tal coisa? Falei. Você pensa assim mesmo? Penso. Puxa, obrigado, hein? Outra pessoa não teria coragem de falar exatamente como você falou e me mostrar como eu estava errado. Olha a diferença. Quem é maduro consegue pular etapas. E eu quero pessoas maduras na minha vida. Eu não quero pessoas infantilizadas. Eu não quero pessoas que tenham comportamento de criança ou de adolescente. Eu quero pessoas que tenham essa questão muito de boa. Porque vai me falar, vai ouvir, e a gente, vida que segue numa boa. E a gente cresce junto, e cada dia a gente aprende algo a mais, entende? Então, a pessoa que fica pedindo desculpa o tempo todo tem um processo de rejeição ou auto-rejeição dentro de si. Não pedir ajuda, 14º. A pessoa, ela acredita assim, que se ela pedir ajuda, alguém vai dizer não, ou vai se negar a ajudá-la. E esse é um processo também de rejeição. O medo de ser rejeitado é tão grande que às vezes a pessoa está se matando, mas ela não tem coragem de pedir. Ajuda aqui, me dá uma força. Cara, fragilidade é talvez um dos poderes mais secretos das mulheres. E que muitas mulheres estão jogando fora. Elas não pedem ajuda, elas são autoempoderadas hoje, são, digamos assim, as feministas hoje em dia, né? Elas não querem pedir ajuda. Só que é um medo de rejeição. Tem pessoa que às vezes se apega a uma causa porque, de certa maneira, por exemplo, nesse caso, uma pessoa feminista, por exemplo. Muitas vezes, nem todas, mas algumas se tornaram o que são justamente por ter sido rejeitada. Ou
e depois carregou aquele processo de medo de rejeição novamente. Então eu falo assim, eu não preciso disso, eu não preciso daquilo, eu não quero a ajuda de ninguém, principalmente do outro sexo, eu não quero ou da outra pessoa, e vice-versa. Mas é um processo de rejeição. Lembrando que tudo que nós estamos falando aqui é para desenvolver, destravar o processo de prosperidade, seja na material ou nas amizades. Você não vai vencer na vida ou começar a manifestar coisas muito legais se você não passar por esse processo, tá? Precisa passar por cima disso. Muito parecido com o outro que a gente falou agora de pouco, é não saber falar não. Às vezes hoje um pai ou uma mãe tem medo de ser rejeitado pelo próprio filho. E isso é talvez uma das piores causas de problemas na sociedade hoje, é saber falar não. É preciso chegar num nível, todos nós aqui do canal, é preciso chegar num nível que assim eu aprenda a dizer não tranquilamente. E se a pessoa não vai me aceitar ou me rejeitar, de forma madura, gente, é um problema dela, tá? Infelizmente é um problema dela, você não pode fazer nada. Se ela quer te rejeitar, tudo bem. Tá dentro do espaço dela, dentro das coisas dela. Então, eu que tenho que evoluir a ponto tipo, olha, tudo bem, eu não vou agradar todo mundo na vida mesmo. Eu sei disso. Não vou conseguir agradar todo mundo. Então, eu não tenho nem tempo para agradar todo mundo. Na semana toda aí, às vezes eu fico uma semana, preciso ligar para minha mãe, dá 2 semanas, depois eu fico 2 semanas sem ligar. Sabe? Desnaturado. Não, eu não tenho tempo para uma coisa, para outra, mas não é porque eu estou rejeitando ou porque eu não gosto de tais pessoas, não. É porque realmente a vida da gente hoje, ela se encheu de coisas e a gente está assim, nesse processo. Fazer o quê? 16ª. Aquela pessoa que fica remoendo aquelas coisas e sentimentos que foram falados no passado, coisa que ela fez lá atrás e que, nossa, foi mal, eu fiz aquilo lá e, nossa, pegou mal pra caramba, todo mundo me olhou daquele jeito e eu fico pensando naquilo. Eu não me abro para o novo agora, para entender o novo, as coisas novas que podem acontecer agora. Não, eu fico lá, ensimismado, sempre lá atrás, pensando no lá atrás. É medo de rejeição, de ser rejeitado de novo. É simples. Mas se a gente tem esse tipo de pensamento, é o processo. O 17º já entra naquele processo de ataque. Tem gente que, para se defender, ataca. Então, ela é crítica demais com os outros. Então, por isso que eu falei, lembra do processo de julgamento? Eu olho alguém na rua, eu vejo lá a pessoa no carro, eu sou crítico. Tá vendo? Pra que gastar, esbanjar tanto dinheiro comprando aquilo ali? Um carro de 200 mil reais. Pra que morar numa cobertura de R$1 milhão? Quem é você para falar que aquela pessoa está errada? Quem é você para dizer que ela está certa ou não? Sabe, dentro do seu processo você mora onde você conseguiu conquistar. Você tem o carro que conseguiu conquistar. Aquela pessoa, o dinheiro dela, ela tem às vezes 1000 vezes o dinheiro daquela cobertura. E ela mora lá para se sentir segura ou por merecimento, por alguma coisa. Mas a pessoa que critica carrega em si essa vibração de rejeição, essa frequência de vibração. Então, se qualquer uma dessas coisas, a autocrítica, estiver acontecendo, pare. Pare com isso. Como eu falei, esvazie-se. Cancela, retroceder. Começou a julgar, para, isso não leva a nada. Prosperidade. Vamos caminhar para frente. Só vai. A 18ª tem muito a ver com aquela pessoa que troca a realidade pela virtual. Hoje tem uma tendência muito ao isolamento. A pessoa quer se isolar da realidade, sabe? Ela quer se isolar porque, se isolando, eu sou menos rejeitado. Eu não preciso entrar em conflito com outras pessoas, né? Então, é assim que é. Então, eu me isolo, então aí eu me isolo também de várias possibilidades, de várias coisas boas. Como eu falei, eu me isolo de todos os pacotes. Se eu isolei, eu critiquei alguém, eu critiquei o pacote inteiro. Se eu me isolei da vida toda, do pacote inteiro. E isso é muito prejudicial. A pessoa que tende a esse isolamento, a esse retiro, ela tem, na verdade, mais medo de rejeição do que ela pensa de estar rejeitando. Ela já está rejeitando o mundo. Ela se isola, então o mundo vai dar rejeição para ela, porque ela vibra rejeição,
e o mundo dá rejeição. Então ela se isola. Para não receber a lei do retorno, ela se isola. É simples assim. O 19º talvez seja mais complicado, né? Que é o medo de ter intimidade. Né? Então, à medida que você vai se mostrando, começa mais profundamente, você começa a ter o medo de não ser aceito. Tem pessoas que têm na sua intimidade pensamentos diferentes, mais estranhos talvez para o outro, e essa pessoa tende a não ser aceita. O medo de não ser aceita. E hoje, pela carga de julgamentos que temos, talvez a gente não aceite. Ao passo que a gente deveria começar a aceitar muito mais essa pluralidade de vidas, de arquétipos, porque cada pessoa é um tipo de arquétipo. Uma réplica de um outro arquétipo, mas é um arquétipo. Então ali tem um arquétipo. Tento entender ele ao invés de rejeitar. Eu não preciso aceitar na minha vida ou me tornar aquele arquétipo. Mas eu compreendo, é uma energia diferente que é criada dessa forma, então eu interpreto aquilo de outro jeito. Mas eu não tenho rejeição quanto àquilo. E nem carrego esse processo de rejeição. Né? Em alguma dessas 20 questões a gente sempre acaba pegando, entende? A gente acaba sendo fisgado, principalmente no quesito julgamento, tá? No comportamento crítico. Esse é um dos que eu acredito que mais pega no externo. E o 20º é a pessoa não se sentir bonita. Ela olha no espelho e ela coloca defeitos. Você não precisa ficar olhando no espelho e falar, ser narciso, né? Narcisista, né? Ai, que lindo que eu sou, ai, que bonito, que bonita que eu sou, que linda. Não é essa a questão. O grande problema hoje é você juntar tudo num pacote, olhar no espelho e falar e se rejeitar, né? Falar assim, não, eu me acho feio. Então não gosto do que eu vejo. Por que você não gosta do que você vê? Qual o problema? O que o seu tem de inferior das outras pessoas que você vê em volta? Todo mundo vai no banheiro. Todo mundo escova os dentes. Todo mundo passa fio dental. Todo mundo caga. Todo mundo faz cocô. Sabe? Cocô no banheiro, cocô, sabe? Fedidinho e tal. Né? Se a pessoa não toma banho, o sovaquinho dela, não passar um desodorante, todo mundo fede. Sabe? Todo mundo é igual. Então, é como diria aquela frase, né? Hélio Couto falou uma vez que já foi feito estudos, né? Pegaram o cérebro de Einstein lá e tal e compararam ao do mendigo. Pegaram o mendigo da rua e falaram, não, as cargas, as massas são iguais. Mas então o quê? Que um conseguiu tanto e o outro não consegue nada. Aqui, ó, processos mentais, cerebrais. E eu vou dizer, com a lei da vibração, estudando a lei da vibração, eu descobri uma coisa, que nós somos principalmente a ferramenta que mais atrapalha a chegada de coisas novas, de possibilidades, de energia, de felicidade, mas nós estamos aqui para corrigir e melhorar. Este curso não é para ficar falando dos pontos, é para você identificar se você carrega um nível de rejeição. Eu sempre digo assim, se aqui nessa lista você chegou na metade dela, então o seu processo precisa ser vencido muito, talvez ir até para uma terapia, porque você precisa vencer isso para começar a aceitar. Aceitar que você tem sua beleza, que as suas ideias têm relevância, que você tem sua importância sim na sociedade, que você tem um lado interessante para as pessoas, sabe? E vai ter pessoas que vão gostar disso. E eu acredito que você que me ouve já as tenha, né? Mas assim, eu acho que o principal é entender esse processo de aceitação e de soltar. Quando eu solto, eu passo a aceitar a vida como ela é. As regras do jogo como são. Então eu pego e vejo assim, opa, eu estou vendo como o jogo funciona. Então eu aceito o jogo. Então o jogo precisa de resiliência, precisa de paciência, precisa de investimento, de luta, de força, não sei o quê. Opa, tô dentro, eu vou entrar de cabeça. Trabalhar, estudar, economizar e viajar, eu coloquei, né? Vamos dizer assim, né? Eu enfeitei um pouco mais, né? Mas é esse processo, quando eu me abro a aceitar, que é um processo que as pessoas falam assim, tem gente que fala assim, soltar, não, solta. Eu penso em alguma coisa e eu solto pro universo. Você solta pro universo, mas você continua criticando, você continua julgando, você vê uma cena e você já julga, você vê um olhar, você já julga, você vê a beleza, você já julga, e pior, né? Os comentários são sempre em teores de vibração negativos, entende? E aí, dentro dessa frequência, você vai chegar aonde? Você quer chegar aonde com isso? Não vai chegar a lugar nenhum, entende? Esses são os 20 processos. Se você pegou esse vídeo agora aqui e só viu 10, tem mais 10 no vídeo anterior, tá? São os que a gente falou um pouco mais aí de rejeição. É um aspecto muito importante, por isso que eu tirei todo esse tempo para falar disso, tá?
Sem isso você não vai conseguir progresso, progredir, seja emocionalmente, seja financeiramente, espiritualmente. Porque até isso, imagina, você tá para morrer e você começa com esse processo do tipo, eu não mereço estar no céu, eu não mereço estar... Você acha que você vai para onde? Não, sabe? Você lutou, você fez o melhor que você pôde ao longo de uma vida, fica tranquilo. Você sim vai ter seu momento de paz, sabe? No seu lugar de paz, porque você fez tudo que podia de melhor na sua vida. Você não é uma má pessoa, né? Se até os maus aceitam, né, uma possibilidade de algo melhor, imagina nós que estamos sempre aí tentando fazer algo de bom, né? Mas é o processo. É por isso que eu falo, nosso processo interno, ele é muito importante. E é isso que mais atrapalha a maioria das pessoas à nossa volta. O que elas carregam dentro de si, que aí gera uma frequência, que aquilo gera um sentimento, esse sentimento gera uma vibração, gera uma assinatura energética, e aí a vida como ela é, né? E tá aqui uma grande dica para que você consiga fazer uma meditação, uma reflexão. Serenidade profunda em seu coração, eu me torno você.